Gênesis, capítulo 1, vou ler a partir do versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Hoje em dia, as pessoas se dizem ter estudado bastante, tendem a pensar que a Bíblia é um livro de éticas. Assim, alguns deles leem a Bíblia na esperança de receber alguma lição moral de suas páginas. Eles abrem na primeira página e começam a ler, mas imediatamente se frustram. Por quê? Suas cabeças já estão cheias da teoria da evolução e não podem aceitar algo que diga exatamente o contrário. Deus criou este mundo. Quando leem isso, perdem todo o entusiasmo e não têm mais gosto pela leitura da Bíblia. Tem um gosto amargo para eles. Então eles fecham a Bíblia e a colocam de volta na prateleira. Eles param e dizem adeus à Bíblia. E eles vivem suas vidas sem nenhuma conexão com a Bíblia. Mas, na verdade, o primeiro versículo deste primeiro capítulo da Bíblia é muito importante. Deixe-me falar sobre algo que li certa vez em um livro. Há uma universidade na cidade de Kyoto, no Japão. Chama-se Universidade do Shisha, e seu fundador acreditava em Jesus. O fundador desta universidade disse que passou a acreditar no momento em que leu este primeiro capítulo e primeiro versículo de Gênesis. Ele era um homem com muito conhecimento, mas mesmo que lesse todos os livros deste mundo, dizia que não havia como descobrir deles a lógica ou os princípios dos céus e da terra. Ele procurou continuamente uma resposta para isso, e então, na primeira vez que encontrou uma Bíblia, ele a abriu e leu. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É isso! Então tudo faz sentido. Este mundo está aqui porque Deus o criou. A partir desse momento, ele começou a acreditar. Esta é uma verdade muito preciosa. Deixem-me fazer uma pergunta e, por favor, respondam. Para onde as pessoas vão quando estão doentes? Hein? Eles vão para o hospital, não vão? E se o carro deles quebrar? Hein? Levam ao mecânico, não é? Ou eles vão diretamente para o fabricante. Se o seu carro quebrar e você não encontrar ninguém para consertá-lo, você pode se sentir muito frustrado. Se você estivesse doente e não conseguisse encontrar um hospital, poderia acabar caindo morto na rua. Mas, se finalmente conseguisse encontrar um hospital, imagine como ficaria feliz e aliviado. O homem tem uma doença dentro dele. O que é essa doença? Doenças físicas são doenças, mas há também uma doença do espírito. Há uma doença do espírito. O homem vive uma vida fútil, uma vida de dificuldades. Ele não sabe de onde veio nem para onde vai. Sua vida parece vazia e sem sentido. As pessoas vivem suas vidas dessa maneira, mas por que isso acontece? É por causa da doença em seus corações, a doença em seus espíritos. O que as pessoas com esse tipo de doença precisam? Para onde precisam ir essas pessoas cujos espíritos estão doentes em relação às suas vidas? Quando um carro quebra, há um lugar onde você pode levá-lo. E quando você está fisicamente doente, há um lugar para onde você pode ir. Mas, para onde você precisa ir quando seu espírito está doente? Esta é a questão. Onde precisa ir? Você precisa ir ao Criador. O Criador, que o criou, pode curar o seu espírito doente. Se uma pessoa está mortalmente doente e à beira da morte, um médico pode tentar curá-la, mas o médico não pode ajudar uma pessoa que já está morta. Também, no caso de um carro, se estiver completamente fora do conserto, não adianta levá-lo ao fabricante. Mas já que Deus criou o homem, Ele é capaz de curar completamente a doença no espírito do homem. E Ele faz isso. Meu espírito foi curado. Quando uma pessoa está sofrendo da doença do espírito e não sabe para onde ir para ser curada,
Basta recorrer à Bíblia e lê-la. Então ele pode dizer: isso mesmo, existe um Criador que me formou e ele pode resolver meu problema para mim. São notícias tão boas. Vocês não acham?